Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, tudo bom? Papo à Vista começando mais uma vez aqui o podcast da Rentalize. Hoje eu tô com um cara aqui incrível, que eu tenho a maior admiração e que entre uma viagem e outra, ele deu uma paradinha aqui em Cuiabá para poder falar com a gente. O Francisco Medeiros é médico veterinário, ele é diretor da Fiesp lá de São Paulo, diretor-presidente da Peixe BR e é empreendedor também. E a Associação do Mato Grosso, a Aquamate, Associação dos Piscicultores, Aquicultores aqui do estado, também tem a influência dele, o envolvimento dele. Francisco, é um prazer, cara. Cara, o prazer é todo meu, alegria muito grande estar aqui, principalmente assim, num trabalho como esse, você é um comunicador excelente e é muito bom falar desse tema aí, que é a questão da construção da sociedade para o setor específico de piscicultura. Isso é legal porque a gente fala sobre empreendedorismo nas suas mais diversas formas. A gente teve aqui pessoa que empreendeu na política, empreendedor social, o empreendedor de, diversos setores. Okay. E o associativismo precisa de gente que tome a frente, que conduza, que pague o preço, porque é muito tempo longe de casa. Exato. Não é muita briga que você compra. Briga no bom sentido, mas porque são pautas que se o setor não se mobilizar, não vai pra frente. Qual que é a sua experiência nisso? Há quanto tempo você vem? Ô Júlio, nós começamos especificamente aqui no Mato Grosso em 2004, porque estava começando aquelas primeiras pessoas a querer produzir peixe e os problemas eram grandes. E aí os grupos começaram a conversar e nós participamos logo do início da constituição da Aquamate. Sim. E vejo tanto que isso é importante, cara. Nós tivemos nos próximos anos, depois de 2004, a primeira aprovação da primeira lei brasileira que regulamenta a atividade de piscicultura, que foi em 2006. Nem o governo federal tinha regulamentação. Mato Grosso já tinha? Mato Grosso já tinha. É lógico que nós acabamos de regulamentar ela esse ano agora, né? 16 anos depois. Mas se não tivesse dado o pontapé lá naquela época, hoje não teria nada. Júlio, o mais interessante é porque quando você começa nesse processo de organização da sociedade, independente do setor, você nunca pode ter pensamento a curto prazo. Ele sempre vem a médio e longo prazo. E é exatamente essa visão de futuro que você tem que ter, que o teu negócio só vai existir se a atividade estiver consolidada, todas as questões básicas resolvidas, é que você tem que continuar ali, porque na maioria das vezes você participou comigo da Aquamate, até você como presidente, esse é um trabalho voluntário, cara. Total, de doação mesmo, de tempo. De doação, de tempo, a pessoa pergunta, e aí, o que você está ganhando? Cara, eu não sei o que eu estou ganhando, mas eu vou colher alguns frutos. E colhe. E outra, doação de tempo e de dinheiro, porque muitas vezes é o seu recurso, né? Você tem que se deslocar para Brasília, até mesmo aqui dentro do estado. Exatamente. Francisco, você é médico veterinário, como eu falei aqui na apresentação, mas nem sempre você esteve envolvido com o peixe especificamente ou com o associativismo, né? Como é que foi o seu começo aí? Júlio, assim, eu vim para Mato Grosso e comecei na atividade como médico veterinário, tive uma clínica durante mais de 13 anos, mas eu tinha estabelecido como meta para mim que quando eu completasse 20 anos de atividade como médico veterinário em clínica, eu iria mudar de negócio. Então, peraí, pausa aí. Isso já era determinado. Já era um planejamento 20 anos... Eu paralisaria... Você ia, como a gente fala no jargão tecnológico, pivotar, você ia mudar de... Pivotar. De verdade, cara? E aí, cara, eu completaria em julho de 2003, quando meu aniversário é 15 de outubro, aí terminou... Foi ontem, cara. Foi ontem, cara. Cara, no final do programa eu vou te dar um presente. Tá bom? Não faz de conta que eu não dou pra todo convidado. Aí, Júlio, eu fiz um levantamento da empresa, da clínica, e cheguei para uma funcionária minha, que era uma veterinária, falou, eu vou vender a clínica. Ela falou, não, eu tenho interesse, me aguarda até o dia 2 de fevereiro. Eu falei, legal. O pai dela chegou lá, falou, olha, eu preciso de um prazo. Eu falei, qual que é? 50% de entrada e 30 dias. Eu falei, é sua. Se ele falasse, se ele 2 anos. 2 anos você dava. Não, eu ele falou, decidido. O prazo... Aí, 30 dias. Ela perguntou pra mim, Francisco, o que você vai levar da clínica? Eu tinha uma mala 007 preta, peguei a mala, falei, o que couber aqui eu levo. O resto é teu. Meia dúzia de papel. Meia dúzia de papel, seu documento. E aí, Júlio, eu fiquei assim, tipo, não falo pra você que é um ano sabático, mas assim, tipo, dando um tempo pra ver. E aí entrei num segmento, que é um segmento que a família conhece, que é a questão de soja. Fui trabalhar com
leite de soja em pó, que era um produto inédito no Brasil, mas vi que era uma construção assim totalmente... E suco também, né? Era o suco, era leite de soja em pó, e depois você colocava com frutas, virava uma série de produtos. Sei. Porque eu falei, cara, a gente produz tanto. Júlio, na época, um litro de leite custava R$2, eu conseguia entregar para uma pessoa 1 litro a 15 centavos. Mas mesmo assim a pessoa não tem a cultura. Tá, mas essa análise você fez com pesquisa ou foi empírico ali? Não, foi mais feeling mesmo. Feeling mesmo, porque eu tô no estado que produz a soja mais barata do mundo. Você falou, isso aqui vai dar um produto legal. Vai virar. O produto era muito bom, mas a cultura não era para o produto. Entendi. A resistência estava no consumo mesmo, a resistência estava no consumo. Então, certo. assim, aí eu já trabalhava com peixe essa época e eu fui me dedicar exclusivamente, e o meu compromisso, né, Júlio, era trabalhar mais 20 anos em outra atividade. Então o ano que vem eu já estou fazendo essa fase de mudança, eu já estou saindo das consultorias, porque esses 20 anos eu trabalhei na parte de consultoria e de projetos para piscicultura. Hoje eu já estou me desvinculando disso, né? Estou no trabalho institucional já com outras atividades, porque os próximos 20 anos serão outra coisa que eu vou fazer. Bom, no terceiro bloco você vai falar o que vem nos próximos 20 anos, mas eu tô com medo dessa conta aí, porque a cada 20 anos você muda. Sim. Você tá com quantos anos, cara? Eu inteiro tô com desse 61, jeito? né, que Júlio? isso, cara? Não mente não. É inteiraço. Tô com 61. E aí é legal porque quando você recomeça um projeto novo, totalmente novo, eu não sei, cara, mas quimicamente na gente muda. Muda. Parece que você tá começando, você tem compromisso com aquilo, e aí vamos trabalhar de novo. Então, quando surgiu o desafio da Aquamate, foi legal, e há 5 anos surgiu o desafio da Peixe BR, que aí é um desafio gigantesco, que é um desafio de você organizar uma cadeia produtiva no Brasil, que é a cadeia da piscicultura. Com peculiaridades, porque um estado está pensando em camarão, o outro está pensando em tilápia, o outro em peixes nativos. E a cadeia é muito difusa, Júlio, porque você tem produtor de alevino, produtor de peixe, fábrica de ração, fábrica de equipamento, indústria de medicamento, cada um... Frigorífico e outras coisas, e cada um com seus objetivos, com os seus aspectos de concorrência. Você tem que colocar concorrente sentando na mesma mesa. E para decidir algo que muitas vezes pode não é ajudar, consenso. Não é consenso. Então esse trabalho de conversar com as pessoas e equalizar isso, estabelecermos metas para que todos possam ganhar com aquele resultado, foi um trabalho que nós continuamos fazendo hoje na Peixe BR. Tá? E é um exercício que nós não temos manual. Porque cada pessoa, cada empresário, cada gestor, e inclusive a gente trabalha muito com gestor público, ele tem uma reação diferente ao que você está propondo. E os gestores mudam. E os gestores mudam. Você constitui uma associação, uma entidade de classe, e aí acontece, por exemplo, como aconteceu no caso do Ministério virar uma secretaria do Ministério do Meio Ambiente. Sim. E aí você muda as pessoas com quem você se relaciona, o órgão muda. Então, vai gostar de desafio assim, hein? Esse perfil de camaleão, assim, de você se adaptar e continuar no processo e com os objetivos, assim, bem claros aonde que nós devemos chegar. Igual, hoje nós temos uma meta e eu vou trabalhar para isso. No final, em 2030, nós seremos o segundo maior produtor de peixe de cultivo do mundo. Hoje nós estamos lá em 10º. Mas nós vamos chegar lá. 2030. Tá? Daqui 10 anos. E é possível? É possível. Tem dificuldades? Muitas. Mas a gente tem clareza que dá para chegar lá. Sim. Isso é a visão de empreendedor. E você tem que contaminar toda a cadeia para isso. Claro, todo mundo tem que comprar esse objetivo, tem que comprar essa briga para poder chegar lá. Correto. Francisco, nessa sua formação, não só acadêmica, né, mas como ser humano mesmo, você ter essa vontade de se reinventar, o que você acredita que mais fez diferença? Porque você é de uma cidadezinha, pequenininha, Capinópolis, do interior de Minas Gerais, e é fácil achar pessoas com esse seu perfil arrojado lá? Ô, Júlio, o que fez diferença? Realmente, se a gente for observar os meus colegas de infância, né, eu falo que a vida deles está muito boa porque eles estão confortáveis no status quo que eles vivem hoje. De boa? De boa, são profissionais liberais, empresários. Dizer que eu estou melhor que ele não faz sentido, claro, né? São situações diferentes. Mas não é fácil alguém
sair daquela situação e chegar onde nós estamos hoje. Agora tem uma questão extremamente importante, que vem da minha formação. Os meus pais nunca estabeleceram limites para mim. Eu venho de uma família assim, extremamente de pouco dinheiro, né? Mas minha mãe assim tinha certeza do que a gente seria na vida e fez todos os esforços para isso. Então ela se esforçou tanto que eu tinha até vergonha de não ser... não corresponder. Então, assim, por isso eu me dediquei bastante em busca de sonhos, assim, totalmente loucos, que para muitos é quase que impossível, né? E você conhece o meu filho, o Henrique, primeira vez que ele falou que ele ia morar fora do país, eu assustei um pouco, falei, cara, mas... E outra, não era fora, aqui do lado, ele foi pra Austrália, não foi? Austrália, do outro lado do mundo. Outro lado. Aí você fala, não, pera aí, cara, ele tá seguindo o sonho dele, entendeu? E ele acredita que ele pode ir pra lá e vencer na vida, isso que é legal. Então, uma coisa eu tenho certeza, Júlio, às vezes eu ando assim, seja na periferia, em algum lugar, você vê um menininho só de shortinho, de pé no chão, eu falo, se esse guri quiser ser alguém na vida, ele vai ser. Verdade. Só depende dele, Júlio, de mais ninguém. Demais isso. Você entendeu? Porque eu sou prova disso. Aham. Tá? Que não tinha barreira, não tem, e aí você continua indo. E uma coisa legal é que você fez com seu filho aquilo que seus pais fizeram com você. Sim. E isso me lembra uma frase que você falou um dia pra mim. Tá. E que você tem dessas, cara. Você fala umas coisas e aí eu gravo isso aí. Você falou o seguinte: se você não sabe como criar seu filho, faça o que seus pais fizeram. Pelo menos o resultado você já sabe qual vai ser. é uma frase de alguém famoso. De alguém famoso, de um grande educador aí, que eu não me lembro o nome, mas é isso aí. Eu falei, olha só, cara. Vou dar a mesma educação porque... O resultado eu já conheço. Eu já sei, né? Não vou inventar moda. E me diz uma coisa, qual foi a melhor decisão que você já tomou até hoje? Olhando assim pra trás, teve algum momento em que você falou, aqui... Júlio, essa decisão foi com 11 anos de idade. Ô, louco! Com 11 anos de idade. Meu pai trabalhava numa grande empresa nacional do setor de sementes de milho. Uhum. E nas férias eu ia para a fazenda com meu pai, ele ia trabalhar, ele ia cedo e voltava de tarde, eu ia lá. Aos 11 anos eu estava de férias, eu ficava na porta do escritório da empresa e o seu Pedro Nazaré, que era o contador, um dia olhando para mim, eu já estava lá umas 2 semanas, falou, ô filho, você quer trabalhar? Eu falei, quero. É pra já. Aí ele tinha um monte de cartão, de ponto, ele falou, coloque em ordem alfabética. E nessa época eu estava fazendo a 5ª série. E achei ele legal. Ele falava desse jeito, porque você tá... ele era assim, grandão, olha filho, ele falava, parecia locutor de rádio, sabe? E aí eu cheguei, depois de terminou as férias, eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero continuar trabalhando lá. Aí cheguei, eu posso continuar trabalhando aqui? Falei, se você quiser, tudo bem. Cheguei para o diretor da escola, falei, eu preciso passar pra noite. Imagina um gurizinho pequenininho. De 11 anos, 5ª série. Mas por que eu tô trabalhando? Naquela época não tinha problema. Cara, e qual que foi a grande sacada? Essa empresa, que hoje é uma multinacional, os diretores trabalhavam nessa unidade. Então eu tive um aprendizado, até ir para a escola, um aprendizado de osmose, porque eu ficava com eles no dia a dia. Você entendeu? Uhum. E sem querer você vive num ambiente em que os números e o futuro é algo totalmente diferente daquela rotina. Então, isso para mim fez a diferença. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Estudava à noite e convivia num ambiente assim. Você aprendia dobrado. Aprendia triplicado. Triplicado. E à noite você fazia. Você não abandonou a escola, isso é importante. Não, frisar continuei também, estudando. Né? E olha só, Júlio, eu morava em Capinópolis, eu andava 25 quilômetros para ir para a fazenda. Aí voltava de tarde, ia para a escola. Quando for o 2º grau, já era outra cidade. Aí eu ia cedo para a fazenda, 25, chegava, tomava banho, ia 30 para outra cidade estudar. Eu chegava 11h30 e 6 eu já estava indo para a fazenda de novo. Ou seja, cara, puxado. E olha, hoje eu vejo isso mais cansativo do que era para mim na época. Uhum. Na época era festa, sei.
tinha energia de sobra, usou isso para produzir mesmo. Para produzir. E teve alguma dificuldade, Francisco? Olha, dificuldade tem muitas. Assim, agora a maior dificuldade foi uma dificuldade que depois ela desapareceu, que é a dificuldade que a gente chama de dificuldade financeira. Sei. No dia que eu terminei o 3º ano, eu pedi conta na empresa e mudei para Uberlândia para fazer cursinho, tá? E com o dinheiro do fundo de garantia, fiquei 4 meses fazendo cursinho sem saber o que ia acontecer depois. Uhum. Então, tipo assim, pular no escuro e esperar que o paraquedas abre, né? Você é igual se eu vi esses dias, o cara falou assim, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou parar de trabalhar o resto da vida. Só que pelas minhas contas, eu posso viver só mais 2 dias. Não, o dinheiro que eu tinha era só os 6 meses. Só os 6 meses. Mas deu certo, passei na Universidade Federal. E aí é outra etapa. Como é que eu vou conseguir? Meu pai conseguiu um pouquinho de dinheiro, aí já arrumei um serviço lá na faculdade. Esse servicinho deu para mim terminar o curso. Medicina veterinária. Medicina veterinária. Que, vamos dizer, eu gostava das questões relacionadas ao agro. Em Uberlândia, na época, não tinha agronomia, senão teria sido um agrônomo. Olha só. Aí fui fazer medicina veterinária e tô aí hoje, né? Gostei, adoro. Essa semana eu fiz uma palestra para os alunos de medicina veterinária da Unic, né, cara? E aí eu fico assim, cara, essa turma precisa enxergar um monte de oportunidades que a profissão proporciona, que às vezes você fica com uma visão, apesar que a gente tem muita comunicação hoje, mas é uma comunicação muito focada, você entendeu? É muita mais dentro de um potinho pequenininho. Então tem que começar a olhar do lado para ver as diversas oportunidades que a atividade ou a vida proporciona para você. Que demais. E essas oportunidades que a vida proporciona para você, a gente vai continuar falando aqui depois do break. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. De volta com o Papo à Vista, você empresário que está precisando antecipar suas vendas a prazo e transformá-las em dinheiro à vista, pode contar conosco. Entre no rentalize.com.br e saiba mais. Antecipe, capitalize, rentalize. De volta aqui com o Francisco. Francisco, você veio fazendo uma retrospectiva da sua vida, das decisões que você tomou. E a gente chegou finalmente no dia de hoje. Ok. Como que tá a sua rotina hoje? Porque quando você era pequeno, você andava para estudar, depois andava para trabalhar. Hoje você anda, mas é de avião, porque uma hora você tá em Brasília, outra hora você tá no Pará, outra hora você tá no Tocantins. Como que tá a sua vida, cara? Como que é essa agenda? Você tem uma rotina de exercício, de alimentação, de leitura? Conta um pouco sobre Júlio, sobre assim, isso. Eu acho que dá pra dividir de uma maneira assim bem simples. Um exemplo, a minha rotina de alimentação é a mais rigorosa, que é a maior preocupação que eu tenho. Né? Eu acho que até um dia eu compartilhei contigo, se eu chego numa mesa assim, antes de chegar na mesa eu já determino o que eu vou comer e a quantidade que eu vou comer. Sim. Ok? E hoje, vamos dizer, você passa dos 60, esse cuidado tem que ser assim, muito maior. Né? E comer mais peixe, né? Aqui, ó. Coma mais peixe. Pra quem tá assistindo a gente pelo YouTube, ó, hashtag coma mais peixe. Isso também é o segredo da longevidade. Claro que é, Júlio, porque a quantidade de nutrientes. O peixe, em especial o filé de tilápia, a proteína, é o alimento que tem a maior quantidade de creatinina, de taurina, que são importantes exatamente na atividade física e na recuperação muscular. Então, assim, e traz um monte de energia para você pro dia a dia. Então, fora que é um prato versátil, vai com tudo. Fácil de preparo. Fácil. O Francisco tem um canal no YouTube também. Tem, é Peixando lá. Fala aí. Lá a gente trabalha principalmente assim, mostrando a facilidade que é o preparo do peixe. Muita gente não come porque acha que não sabe. Sim. Eu vou dar uma receitinha super simples, Júlio. Que é exatamente fazer filé de tilápia. Você pode pegar o filé de tilápia congelado, põe no prato, joga shoyu, vira do outro lado e põe na air fryer por 20 minutos. Tá pronto o teu peixe, cara. Quem não consegue fazer isso? Super saudável. Tá onde? youtube.com/peixando. Peixando. Tá aí, pô. Concorrente nosso aqui do Papo à Vista. Depois do Papo à Vista, vai lá no canal dele, deixa um like, se inscreva. Se inscreva. A gente trabalha muito com a questão de receitas, mas são receitas que a gente... super simples, que todo mundo pode fazer. Sim, pra desmistificar igual mesmo. Exemplo, Júlio, eu assim me surpreendi comigo mesmo. Esses dias eu fiz uma experiência que muita gente não come alguns peixes porque tem espinha, né? Aí eu descobri, se você colocar numa panela de pressão e colocar, esse já é conhecimento de bioquímica, na época que eu estudava, se você colocar um tipo de ácido, eu coloquei limão,
Você cozinha, o peixe fica íntegro e você come a espinha sem problema nenhum. O que ela faz? Ela amolece a ponto de você não perceber? Ela quebra a estrutura do cálcio. Aí ela continua o ácido. Você na presença de calor e pressão, ela muda a estrutura química do cálcio e ele passa a ser uma estrutura mole, não mais sólida. Você faz uma osteoporose do peixe. Do peixe. Na panela. Na panela, cara. E aí você pode comer qualquer tipo de peixe. Piranha, ela vai estar lá com o teu tempero inteirinha. Você pode cortar ela igual corta um pedaço de pizza e comer. Isso. Então essas facilidades que a gente tenta trazer no canal para as pessoas entenderem que ele pode fazer peixe, é fácil fazer peixe. E um detalhe, esse é super legal, Júlio. A gente fez um teste que é um bife, um ovo e um filé de tilápia. Eu vi esse vídeo. Pois é, cara. É pra muito ver mais... o tempo que demora para preparar. Então, se o cara não sabe fritar osso, pelo menos fritar o peixe. O peixe ele sabe. Então, fora o canal do YouTube... Não, aí as questões, a gente estava falando do dia a dia, da rotina. Então, essa questão da alimentação, assim, cara... Alimentação. É fundamental. Exercício. Atividade física. Eu gosto de correr e de caminhar. Agora, na pandemia, cara, fiquei apavorado, né? Porque... Não sai de casa. Não sai, mas mesmo assim... Fica em casa. E com relação às questões de voos, assim, hoje a gente, vamos dizer assim, viaja bastante pelo Brasil e fora do Brasil. Tem algumas coisas super interessantes, Júlio. Primeira coisa, você não pode fugir da tua rotina de alimentação. Só porque tá fora... Não, foge das lanchonetes do aeroporto, da comidinha do avião, segue a tua rotina. Sim, como se não tivesse... Como se você não tivesse, você só muda, eu crio a perspectiva de que eu só mudo de cadeira de sofá. Boa perspectiva. Porque aí você se sente confortável e vai. E a questão da leitura que você falou. Hoje é muito mais fácil você ter conteúdo. Você entendeu? O que mudou pra mim foi de sair de livro pro iPhone, pro iPad, pro Kindle. Pro Kindle, mas tem que continuar lendo. Teve algum livro que te marcou assim? Você falou, cara, esse livro aqui mudou Júlio, a minha vida. Ultimamente não, cara. Ultimamente não. Eu, inclusive, critico muito porque eu acho que a leitura atual, ela tá menos, vamos dizer assim, global. Ela tá muito mais focada em coisas, assim, mais agressivas. Vou dar um exemplo. Você encontra muita autoajuda, você encontra muito esoterismo, mas a literatura pela literatura, você tem que voltar nos livros antigos. Você entendeu? Nós estamos vivendo a era dos coaches e tal, né? Então eu sou muito dos clássicos mesmo. E gosta de ler? Clássicos e gosto mesmo? de ler e releio várias vezes. Aí um outro detalhe interessante, naquela infância minha que eu estava lá no escritório, aí olha a visão de quem me ajudou. Eu li a coleção inteira de Monteiro Lobato, Leonardo da Vinci, ok? E aí quando eu vi que eu não tinha mais o que ler, eu ia para a biblioteca e eu comecei a ler os prêmios Nobel de literatura, porque eu não sabia o que ler. Se esse cara ganhou o prêmio Nobel de literatura... Alguma coisa tem. Então assim, esse gosto pela leitura surgiu nessa época de 12 a 15, 17 anos. Que demais. E fez a diferença na minha formação. Sabe? Porque você abre um universo que não tem fim, né, cara? Francisco, eu te vejo como um cara de sucesso. Acho que todo setor que você atua e toda forma de pensar conteúdo que você tem. Mas o que é sucesso para você, no seu ponto de vista? O que é sucesso? Sucesso para mim é o seguinte, é você estar bem, se sentindo bem, tá? Esse é o principal sucesso, assim, é estar assim o dia inteiro pensando que você está fazendo a coisa certa, que está aproveitando as oportunidades e principalmente, Júlio, que você está construindo um mundo melhor. Parece uma conversa assim boba, quero mudar o mundo, Não, cara, às vezes as suas ações podem efetivamente mudar o mundo inteiro. E todo mundo tem condições de fazer isso. Você entendeu? Não é um processo global. De repente uma conversa com o porteiro do teu prédio e ele muda a maneira de ver a vida ou conduzir os negócios dele, você está modificando o mundo. É verdade. Tá? Então, para mim é esse negócio de estar bem comigo mesmo e construindo cada dia um ambiente melhor. E você tá mudando o mundo, né?
Acho que todo mundo fazendo contribui. o pessoal comer mais peixe. Você viu, cara? Quantos quilos uma pessoa come por ano? A média mundial é 20 quilos por habitante ano. Certo, e média do Brasil? 9 quilos apenas. Tem bastante. Olha, pra... o continente africano come mais peixe do que nós. Qual que é a explicação? A explicação é o seguinte, a cultura no Brasil foi uma cultura de carne bovinas e suína. Certo. O frango chegou recentemente. Então não tinha... Pelo custo, né? O frango, você não acha que o fato dele ser mais barato? Vou te dar um número, cara. Esse número que eu ontem, inclusive, numa live, coloquei pro pessoal. A semana passada em Uberlândia, num atacarejo, que é esses números assim, Sim. Nós tínhamos posta de tilápia de uma grande empresa brasileira, mais barato do que os principais cortes de frango. Se você for aqui em Cuiabá, hoje nos atacarejos, você vai encontrar posta de tilápia competindo com coxinha de frango, coxa, asa, em termos de preço. Então é mito. É dizer mito. Que é caro é mito. Não, lógico, se você quiser comer salmão, congrio, bacalhau, pô, é a mesma coisa de querer comer wagyu, né? Sim. Aí não pode tomar como base. Não pode tomar como base. Mas a tilápia é competitiva, sim, cara. E nesse mercado, Francisco, o mercado que você atua, tem um erro muito comum que você está vendo o pessoal cometer, que você pensa diferente? Tem. Principalmente o segmento de peixes nativos. O pessoal da tilápia já estão em outro time, já estão em outra vibe, que é a vibe de fazer acontecer, atender demanda de mercado, se comunicar bem com o mercado. Comunicar bem, cooperativismo muito forte. Associativismo, ou seja, estão noutra. Eles estão competindo da mesma forma que as empresas de startups estão aí no mercado. Extremamente agressivo, com medidas muito modernas. Hoje mesmo, almocei hoje com uma multinacional, um representante de uma multinacional aqui, que estão nesse momento desenvolvendo uma máquina robotizada para filetagem de tilápia. Caramba! Você entendeu? Então, assim, é um mundo doido. E o pessoal do nativo, ele continua pensando... Só para explicar, pessoal, peixe nativo. Tambaqui, pacu, tambaqui, pintado, piau, ok? Exatamente. Eles continuam pensando ainda muito como pecuarista de boi tradicional. Aquele cara de antigamente, do boi solto no pasto. No pasto. É aquela pecuária extensiva. Vou dar um número para você. Também assim. Oeste do Paraná, a média de produtividade por hectare de tilápia ano é 75 toneladas. 75 toneladas. A média de produtividade da tambatinga, do pacu aqui no Mato Grosso é 7 toneladas. 10 vezes mais. E eles não caíram a ficha de que estão um século atrasado. Imagina. Você entendeu? Como é que você vai competir com esse cara? Que está produzindo na mesma área 10 vezes mais do que você. 10 vezes mais do que você. Caramba. Então, assim, existem as evidências, é algo claro, isso é média. Eu visitei produtor de 150 toneladas por hectare. Você entendeu? Isso é real. Possível. É possível, dá pra... Lá é o pior ambiente possível para se criar esse peixe. Aqui o ambiente é muito superior. Água em abundância, clima favorável. A matéria-prima que é a ração, nós temos soja, milho aqui em abundância. E aí tem uns fatores de mercado, um exemplo, o produtor de peixe nativo, que aí é o pacu, o tambatinga, ele vende o produto no mercado spot, ou seja, o produto está pronto, aí ele começa a ligar. Cara, o cara da tilápia sabe 3 anos na frente para quem vai vender e por quanto. Já tem contrato futuro. Já tem contrato futuro. Que mercado organizado, né? Totalmente diferente, como é muito o mercado de grãos hoje aqui no Mato Grosso. Contrato futuro é o futuro? Já é o presente. Já é o presente. E por falar em futuro, a gente já volta para falar sobre os próximos passos desse fera aqui, que é o Francisco Medeiros. Show. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta para o último bloco aqui do nosso Papo à Vista. Olha, você que não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like e comente. Comente os convidados que você quer ver aqui no nosso programa. E além disso, no nosso Instagram, através do @rentalize_oficial, fique por dentro das nossas novidades. Francisco, falando de futuro, você é um cara que sempre tomou decisão, não teve medo de arriscar, de mudar. E aí você estava falando aqui fora do ar que já tem até um segmento aí, o empreendedorismo. Você já tinha empresa nesse ramo aquícola, mas agora ela mudou de nome, mudou de posicionamento. O que a gente pode esperar para os próximos
anos aí? Como você se vê nos próximos anos? Ah, legal, Júlio. Primeiro é o seguinte, eu tenho um compromisso com o setor, que é essa contribuição institucional para ajudar na estruturação. Você é a cara do peixe do Brasil. Não tem como falar em piscicultura, produção de peixe, sem ligar o seu nome. Okay. Então não tem como desvencilhar isso, Totalmente né? não, mas é lógico que a gente tem um, como dizer assim, tem um prazo de validade nesse processo, porque há necessidade de renovação. E que é bom, né? E que é bom. Cada um cumpre uma etapa do processo. Mas exatamente rodando no ambiente de água, no ambiente de piscicultura, nós identificamos várias oportunidades de negócio. Que às vezes as pessoas ficam sonhando, Júlio, que eu vou montar? Cara, se você sentar numa cadeira e começar a mexer na cadeira, de repente você identifica uma maneira de criar um estofado novo que é o teu negócio, cara. Ou seja, a oportunidade está do teu lado. Está do teu lado, está nos detalhes. Está do teu lado. Está na tua frente. Demais. Aí a gente, hoje aqui, principalmente no Brasil, os barcos, principalmente os barcos de lazer e de trabalho na piscicultura, são a maioria de alumínio. Sim. Que dá uma manutenção extremamente alta. E nós identificamos fora do Brasil um outro produto que chama PAD, polietileno de alta densidade, que é um produto que se solda. Se assemelha a um plástico? É um plástico duro. Duro, tá. Um plástico duro. E por ele ser de alta densidade, ele é mais resistente. Muito mais resistente. E por ele ser um primo do plástico, ele é leve. Não tão leve. Não tão leve. Porque a densidade é alta. Entendi. Ele é polietileno de alta densidade. É um plástico pesado. Então o forte dele é ser resistente. É ser resistente. Tá. É um plástico pesado. É um polietileno de alta densidade. Então nós estamos agora já lançando uma linha de barcos, inicialmente de barcos leves para atender a piscicultura, mas atender principalmente o setor de pesca esportiva. Legal. Eu sou pescador, adoro. Porque uma das características desse barco é o seguinte, eles são insubmergíveis. Porque a densidade do polietileno é mais baixa do que a densidade da água. Então você pode dar um tiro de metralhadora no fundo, que ele vai continuar navegando. Você entendeu? Então tem um aspecto de segurança extremamente grande. É um produto, como diz assim, depois que feito, ele tem uma vida útil aí de 30 a 40 anos. Então você não vai ter uma contaminação de meio ambiente com relação a esses aspectos. O produto é reutilizável. Você quer cortar o barco e soldar ele de outro jeito. Fazer um acessório, fazer um outro formato. Totalmente, né? Então países, principalmente Europa e Chile, utilizam muito esses produtos. Alasca, ou seja, todos aqueles ambientes em que é muito frio ou muito quente, onde o metal trabalha bastante, aí você utiliza o polietileno, que é o nosso caso no Brasil, que o calor acaba destruindo. O barco de alumínio se destrói porque ele dilata e volta, dilata e volta. Aí as junções começam a estourar. Um rebite. E uma outra que é super legal, Júlio. Todo mundo gosta de água, ok? Sim. E aí todo mundo gostaria de ter uma casa na beira do lago, mas isso é extremamente difícil. Então agora, Júlio, nós estamos construindo casas flutuantes, mas casas não é barco flutuante, são casas com todo o conforto que você tem na tua casa, no melhor bairro. Mas para passar final de semana, para lazer, para morar, o que você quiser. O que você quiser, com todo o conforto que uma casa lhe proporciona na parte de terra. Sim. A vantagem é que é um ativo que você pode deslocar, que você pode vender para outro, que não precisa... eu não estou gostando mais dessa região aqui, você pode colocar numa carreta, desmonta e vai. Eu quero ir para São Paulo agora, leva a tua casa, mora a tua casa. Entendeu? E o mais interessante é mantendo o requinte e o conforto que você tem na sua casa hoje. Então você acordou, abriu a janela, tá pescando. Tá pescando, com o conforto do ar-condicionado, com todos aqueles utensílios domésticos que você tem, com o teu sofá bacana. Ou seja, essa é a ideia que a gente trazer. E não aquela chalana que o cara só vai uma vez por ano para sofrer, você entender, depois volta pro conforto da sua casa. Sempre chega lá, tá faltando um monte de coisa. É uma alegria na hora de ir, outra na hora de ir embora, né? Exatamente. Então, nós observamos que existia esse nicho de mercado, tá? Temos condições de atender esse nicho de mercado, e aí vamos mexer, aí entra no projeto dos próximos 20 anos, né, E como é o nome da empresa?
Aquawire. Aquawire. Fio d'água, né? Fio d'água. Ou seja, nós estamos sempre ali na água. Legal. Aqueles negócios relacionados à água, independente do que seja, tá bom? E aí, os próximos 20 anos, a gente espera estar trabalhando exatamente nesse segmento, que, aliás, é muito mais tranquilo. Imagina, cara, lá no meio do lago. Quem te conhece, você acha que é tranquilo, daqui a pouco você está inventando novos produtos, novos produtos. Aquawire. Já tem site, Instagram, essas coisas ou não? Tá só começando? Não, nós estamos começando agora. Aguarde. Daqui uns dias você vai voltar a falar só da Aquawire. Só, e vai ser super legal e todo mundo vai se apaixonar. Porque é muito mais barato você ter uma casa no lago do que uma casa na margem do lago. Verdade. Opa! Nem se compara. Tipo assim, é mais barato do que uma lancha de luxo. Opa, bem melhor. Bem mais barato. E o lazer, a diversão é garantida. Diversão garantida para você e para sua família. É claro. E com conforto. Sua família, e com conforto. Francisco, para você ter essas ideias, qual que é a forma como você trabalha? Assim, você viaja muito. Sim. Você absorve dessas viagens? Você tem uma metodologia para pensar nisso tudo ou é espontâneo mesmo? Não, Júlio, isso aí é super interessante, tá? Isso eu exerço há muitos anos e parece uma brincadeira, cara. Já faz mais de 30 anos que eu faço isso. Tinha uma época que todo dia eu acordava e imaginava qual que seria um tipo de negócio que eu possa fazer. Aí eu escrevia. Então, assim, eu comecei a criar o hábito de ver as coisas, todo dia observar as oportunidades de negócio que poderia estar ali no entorno. Carimba esse insight aí, ó. O hábito de olhar para as coisas e identificar oportunidades de negócio em cada uma delas. 99% você não vai executar. Sim, mas o exercício de identificar... O exercício de identificar as oportunidades. Porque um outro detalhe interessante é o seguinte, Júlio. No momento que você identifica uma ideia, que ela é boa e que você quer executar, se você não executar, amanhã tem um cara fazendo. Parece que essa onda anda, bicho. Sim. Isso é incrível. Então você vai identificando e fala, não, mas não é isso. Mas todo dia exercite. Isso me lembrou, cara, um exemplo. É um comediante, eu não lembro, um humorista, falando que tinha um mendigo na beira da rua e ele estava catando latinha, né, para poder fazer uma renda. Aí, para diminuir a densidade, tem que amassar. Tem. Ele sentou no meio fio e colocava assim na rua. Aí passava um carro, amassava. Ele pegava, colocava, botava outra. Aí alguém olhou e falou, rapaz, esse cara é preguiçoso, hein? Nem pra amassar a latinha. Aí o outro falou, não. O que ele tá fazendo? Ele tá aproveitando uma força que já existe e que não vai fazer diferença nenhuma para quem tá fazendo, para quem tá dirigindo, e usando essa força para poupar um trabalho dele e gerar um outro produto, que é o produto amassado. Que é o quê? Uma usina hidrelétrica. A água já vai passar por ali. Isso. Para a água, tanto faz ela passar e girar uma turbina ou não, para gerar eletricidade. Opa, olha só. Então ele observou aquela cena e tirou. É esse exercício que você faz. É esse exercício. Olha, tudo com esse olhar. No início parece cansativo, mas depois ele começa a ficar um negócio assim muito natural. Você olha e fala, pô, isso dá para fazer um negócio aqui, ó. Pô, esse negócio aqui olha a oportunidade ali. Aí isso vira um hábito. Fica um hábito e você começa a se divertir com isso. E às vezes você fala para determinadas pessoas, você não vai fazer o projeto. Cara, mas por que você não faz assim? O cara, porra, nunca tinha pensado nisso, né, cara? E existem pessoas que são especialistas em planejar. Sim. Planeja e não executa. E aí a gente fica agoniado. Fala, cara, mas é muito planejamento e isso não vai entrar no ar nunca. Isso não vai, esse site não vai virar, esse aplicativo não vai lançar e essas pessoas vão ficando para trás. Você é um fazedor. Eu sou mais fazedor do que esse planejador. Sei. É lógico que não é um processo assim à toa, né? Você tem que estabelecer uma série de critérios. Às vezes demora muito, mas eu acho que aparecer a oportunidade de você aproveitar é algo que cada um pode construir dentro de si, mas que tem que ser feito exercício. E conta uma coisa que deu errado. Bastante, né, Júlio? Só uma. Porque a gente também tem que falar daquilo que deu errado, né? Ô, Júlio, assim, olha, a própria indústria de leite de soja em pó de suco de soja. Biosoja, né? Biosoja. Você entendeu? Ela deu errado exatamente porque eu fui mais pela minha paixão do que efetivamente pelo business de uma maneira geral. Ok? Agora, que trouxe experiências para mim, você nem imagina a quantidade. Às vezes você acerta, às vezes você aprende. Às vezes você aprende. Então, nesse caso, você aprendeu. Nesse caso, eu aprendi. Foi um negócio assim que tinha
teoricamente tinha tudo para dar certo e deu tudo errado, tá? E aí eu tenho talvez muito mais exemplos de insucesso do que de sucesso, mas eu fiz porque é outra coisa interessante. Eu gosto de me arrepender pelo que eu fiz e deu errado do que pelo que eu não fiz. Porque eu acho que é muito triste você chegar a um determinado momento da tua vida, olhar para trás e falar, cara, eu perdi, será que eu perdi essa oportunidade? Ela era oportunidade ou não era oportunidade? Isso mata qualquer um. Mata. Uma vez eu encontrei um cara lá em Rondonópolis, ele falou assim pra mim, você sabia que eu tive a ideia do Uber antes do Uber? Aí eu falei pra ele assim, você não contou isso pra ninguém não, né? Não, nunca contei. Então nem conta, cara. Morre de vergonha de falar um negócio que você pensou antes e não executou. Não conta não, isso não agrega em nada. Fica quietinho, vai. Porque é triste você saber que algo passou na tua frente, que você teve a ideia e era um cara que tinha dinheiro pra fazer, cara. Ele tinha, se ele quiser, ele tinha condição de gastar uma grana com isso, porque exige investimento, né, Francisco? Claro. Sem dúvida. Qualquer ideia. Inclusive, quando eu vendi minha empresa lá, da clínica, é lógico que eu recebi um dinheiro, mas esse dinheiro não era suficiente para manter o meu status. O seu padrão. O meu padrão, mas era uma coisa que eu desejava muito, ou seja, eu fui para o risco. Apostou. Apostei no risco, mas era bem melhor eu ir pro risco e estar vitalizado e energizado para outra coisa e construir mais do que continuar ali e morrer naquilo. Claro. Né, cara? O caminho estava traçado, eu vou ficar com essa clínica aqui, você sabe para onde vai. Você se permitiu mudar. Exato, e isso eu acho que é extremamente, agora é de alto risco. E por falar em mudar, o programa já está caminhando para o final, mas eu queria terminar assim, antes eu não vou ficar em paz se eu não fizer essa pergunta. O que a gente pode ver de revolução no peixe? Porque eu entrevistei aqui o Marco Túlio da Celeiro Carnes. Claro. E olha, tem o hambúrguer do futuro, tal, que ele até, eu concordo com ele, do certo não é chamar de hambúrguer algo que é uma de pasta, carne, uma pasta vegetal. Claro. Mas é lá um produto inovador. E no peixe? A gente vai ver peixe que geneticamente ele já vem sem espinha, ou peixe isso, ou peixe aquilo. O que tem de novidade vindo nesse setor? Ô Júlio, para o setor de proteína animal, o que tem maior sucesso a longo prazo é o peixe. Por um fator relacionado à sustentabilidade. Um exemplo, para você construir 1 quilo de carne bovina, você gasta no mínimo 5 a 6 quilos de ração. Para 1 quilo de suíno, 2,5 kg. Para 1 quilo de aves, 1,8 kg. Para 1 quilo de peixe, nós temos peixe hoje que transforma 1 quilo de ração num quilo de peixe. Ou seja, é mais inteligente, digamos assim. Inteligente, porque se eu estou consumindo 5 quilos de milho, soja, para produzir 1 quilo de carne, isso pode faltar para esses 7 bilhões de pessoas que estão aí. Então, você transformar 1 quilo em 1 quilo é mais... você otimizou. E a gente acredita que dá 10, 15 anos a gente vai estar trabalhando com 800 gramas de ração e produzindo 1 quilo de peixe. Graças a melhoramento genético. Melhoramento genético, graças à engenharia de uma forma geral. Porque o crescimento nesse específico não é só a engenharia. As máquinas que produzem a ração, você entendeu? Você tem toda a tecnologia de fornecer a quantidade certa, na hora certa, na textura certa, na granulometria certa para que ele absorva aquilo e tenha o mínimo de perdas. Então é uma ciência de 360 graus que precisa e que está sendo melhorada. Então o peixe, se um dia as pessoas pararem de consumir proteína de origem animal, com certeza o peixe vai ser a última proteína vamos dizer, a desaparecer do cardápio das pessoas por conta disso. E um outro fator importante é, além de produzir um produto com muita sustentabilidade, nós temos o aspecto de preço, ou seja, os peixes de cultivo são baratos para o consumidor. Então, eu estou fornecendo um produto que está consumindo, que não está concorrendo com ele em alimento, em comida, e a um preço extremamente razoável. Na realidade, ela é uma indústria de transformação, tá? Fora o aspecto ambiental, porque você produz muito mais em menos área. Você já deu um número aqui pra gente. Exatamente. O aspecto cultural, porque, pelo menos aqui no Mato Grosso, o peixe faz parte da nossa cultura. Claro. Em muitos estados do Brasil. Em muitos estados, no mundo. No mundo. Então é cultural, é ambiental, é social
E é econômico. E econômico. E nós temos que lembrar o seguinte, nós vivemos no planeta água e não no planeta terra. Então, os ambientes, os pastos para produzir peixe são muito maiores do que os pastos para produzir outro tipo de alimento. Olha só, esse raciocínio aí foi demais. É verdade, tem água em abundância. Tem muito mais água do que terra. E por falar em água, olha só, eu vou te presentear. Caramba. Cada convidado recebe uma caneca personalizada pelo Rafael Jonier. Inclusive o episódio dele é fantástico. Depois, se você não assistiu, confere lá. E ele pintou exclusivamente para você, ó, simbolizando a água aqui no fundo, toda essa base azul. Então já aproveita e já fica de presente de aniversário, que foi ontem. Valeu, Júlio. Que você possa decorar ali o seu escritório. Show. E que a sua contribuição para o setor seja ainda por muito, muito tempo. E se você der uma guinada e mudar, eu tenho certeza que o outro setor que você entrar vai ser privilegiado de ter você atuando também. Eu fico agradecido e que assim seja, Júlio. Obrigado. Valeu, cara. Gostou da caneca? Show, cara. Massa, né? Massa. E foi mesmo, ele pintou no estilo de água e tal.